Que China você já viu? É a imensidão de 9 milhões e 600 mil ou a pujança de 3 milhões de quilômetros quadrados. É o cenário das 4 estações em constante mudança ou a sinfonia executada pelo gelo e pelo fogo. Deixando o solo e alçando voo, os resultados superarão a sua imaginação. Viaje para lugares normalmente inacessíveis e contemple as maravilhas que se erguem aos céus. Ao sobrevoar esta terra com a qual convivemos diariamente, até mesmo as paisagens mais familiares ganham uma nova perspectiva. Guangdong fica no extremo sul da China continental. A barreira das montanhas Nanling deu origem a esta terra quente. Ao sudeste estende-se um vasto oceano, e a rica rede hidrográfica que serpenteia entre as montanhas e o mar converge em um grande rio, cuja confluência com o oceano esculpe um delta fértil. Nossa jornada aérea começa nas nuvens, onde atravessaremos uma alta torre para vivenciar a vitalidade moderna de uma cidade milenar. Seguindo as marcas deixadas pelo tempo, nos dirigiremos ao polo rodoviário da cidade para sentir a sua nova pulsação. A primeira impressão da torre de televisão de Guangzhou é de delicadeza, com sua cintura esbelta que atinge aproximadamente 30 metros de diâmetro no ponto mais estreito. Apelidada carinhosamente de pequena cintura esbelta. Manter a silhueta esbelta de uma torre de televisão de 600 metros não é fácil. O núcleo é uma coluna circular de concreto. A camada externa, de aço ultra-resistente, torce em espiral, seguindo a estrutura da torre. Proteção fina exige mais aço. Cada metro que a torre se afina, seu custo aumenta exponencialmente. A torre de televisão usa aproximadamente 60 mil toneladas de aço. Experimente uma queda livre vertiginosa em torre de 600 metros. Experiência de velocidade nas alturas. Casais apaixonados fazem fotos de casamento. Eles poderiam ser descritos como um casal com grandes ambições. Sobrevoando o Rio das Pérolas, entramos em Tianye, Guangzhou. O Centro Esportivo Tianye é o maior centro esportivo da cidade de Guangzhou. O estádio tem capacidade para receber cerca de 60 mil espectadores, transformando a ida aos eventos em uma verdadeira celebração.
O centro financeiro de Tianye, em Guangzhou, é uma região vibrante. Desde 2007, as construções neste local cresceram vertiginosamente. Ao chegar ao centro financeiro de Tianye, deparamos-nos com números impressionantes. Maior concentração de arranha-céus na China, acima de 300 metros. Aqui há mais de 200 das 500 maiores organizações do mundo. 15 escritórios geram mais de 1 bilhão de yuans em impostos anuais. Centenas de milhares de profissionais trabalham incansavelmente nos arranha-céus todos os dias, e mesmo à noite, esta área permanece repleta de uma atmosfera agitada. Há mais de 1000 anos, Guangzhou tinha floricultores profissionais que vendiam flores. O mercado de flores do Ano Novo Lunar Anual foi estabelecido aqui na década de 50. Flores adornam o Ano Novo Lunar em Guangzhou, que por isso é carinhosamente a cidade das flores. Iluminação é o foco noturno de Guangzhou. A maioria das luminárias da China é de Guangdong. Desde 2011, Guangzhou cedia anualmente o Festival Internacional de Luz. As luzes fantásticas da cidade, além de iluminar, acendem oportunidades de negócios. Shamian, em Guangzhou, não é uma iguaria, mas sim uma pequena ilha. Este local foi ocupado por Grã-Bretanha e França em 1861. Desde então, 0,3 quilômetros quadrados de território chinês adquiriu um aspecto europeu. Esta pequena ilha já abrigou consulados de mais de 10 países. Este local, com dezenas de lojas estrangeiras, é um museu de arquitetura europeia. Atualmente, as casas de Shamian ainda estão de pé, mas a paisagem é bem diferente do passado. A Catedral do Sagrado Coração foi construída há mais de um século e meio. Em 1863, 2 franceses projetaram esta catedral. Cai Xiao, um Hakka da província de Guangdong, liderou a construção da catedral. Adaptando-se aos costumes locais, Cai Xiao imbuiu a catedral com um toque de fusão sino-ocidental. Ele incorporou nos escoadouros o Xishou, uma das 9 lendárias crias do dragão. O cimento foi inventado quase 40 anos antes da construção da catedral. Cai Xiao usou adesivos tradicionais chineses, como arroz glutinoso cozido e óleo de tung, para unir granito.
catedral levou 25 anos para ser construída, e Cai Xiao envelheceu do auge para mais de 50 anos. Com esforço de vida, ele concluiu esta obra arquitetônica. A troca cultural entre Ocidente e Oriente sempre se revela nos detalhes sutis. O templo da família Shen, ou Shen Clan Academy, foi um templo ancestral financiado pelas famílias Shen de Guangdong, que oferecia moradia e comida a estudantes Shen em Guangzhou para exames imperiais. Aqui, querubins ocidentais usam coques nos cabelos e vestem trajes chineses. Este personagem sorridente no beiral é o lendário Deus do Sol. Ele levanta a mão em sinal de V, sorrindo para cada visitante. Para realmente conhecer Guangzhou, precisamos saborear um chá da manhã. O chá da manhã, que imaginamos tranquilo, tem um começo frenético. Os clientes apressam-se apenas para garantir seus lugares favoritos.
Ela leva cerca de 400 pessoas. Esta jornada parte do extremo sul da China continental, onde buscamos as histórias do passado no fim da Terra e resgatamos a história perdida das profundezas do oceano. Acompanhamos habitantes de Qiaoxiang que, após se aventurarem no exterior, retornam para reencontrar sua paisagem tão sonhada. Nós entramos no extremo sul da China continental. Ao sobrevoar este farol, chegamos ao estreito de Qionzhou. O local Jiaowei é assim chamado por seu terreno em forma de chifre de boi que avança para o mar. As águas do Golfo de Beibu e do Estreito de Qionzhou se encontram neste ponto, e suas cores distintas revelam as diferentes origens. O porto de Shuen foi um antigo porto, cujos registros remontam a 2000 anos, a dinastia Han Ocidental. Yangjiang, região marítima rica em recursos, era passagem obrigatória para antigas embarcações no mar. O Museu da Rota Marítima da Seda foi construído para um navio de madeira submerso por mais de 8 séculos. Em 1987, uma embarcação Song foi acidentalmente achada em Yangjiang. Em 2007, após anos de preparo, arqueólogos subaquáticos inseriram um caixote gigante a mais de 20 metros de profundidade, envolvendo um navio de madeira com mais de 2 metros de lodo. A estrutura foi içada e levada ao museu. A antiga embarcação foi nomeada Nanhai número 1 e abriga mais de 80 mil artefatos. A limpeza e a pesquisa dos artefatos prosseguirão por muitos anos. As torres de Aolou de Kaiping são uma arquitetura singular na China, com raízes em solo chinês, mas uma fachada que evoca terras estrangeiras. Em meados do século XIX, muitos de Kaiping emigraram, trabalhando duro em suas novas residências e enviando a riqueza de volta à terra natal. Em Kaiping, habitantes construíam torres de Aolou em sua terra natal, inspirados por arquiteturas estrangeiras vistas em cartões postais. Torres de Aolou defendiam inundações e bandidos, mas os habitantes de Kaiping ergueram construções muito imponentes. Foshan mantém seu nome há quase 1.400 anos. Diariamente, Dança do Leão Sulista é apresentada no pátio exterior do Memorial Wang Feiyong. Na China, leões exóticos viraram símbolo de boa sorte,
com Foshan sendo o berço do Leão do Sul. Para esplendor marcial, aprenda Punho do Sul e tenha base sólida em Kung Fu. Artes marciais sulistas foram transmitidas por gerações, mantendo o ritmo vibrante. O rio Xijiang nasce em Yunnan e percorre 4 divisões do sul. Na China, o rio Xijiang é o segundo maior em volume de transporte fluvial, atrás apenas do Yangtze. Zhaoqing é uma das cidades por onde ele passa. Na dinastia Tang, Zhaoqing, então do Hanzhou, produzia famosos tinteiros do Anyan. Na região urbana, 7 formações rochosas se erguem como a Ursa Maior, chamadas 7 Rochas Estrelas. O raríssimo tinteiro do Anyan branco de Zhaoqing é encontrado só nas 7 Rochas Estrelas. O governo Ming proibiu a extração da pedra branca de Duanyan para proteger as 7 Rochas Estrelas. Graças à proibição instituída há centenas de anos, esta paisagem singular pôde ser preservada. A seguir, vamos explorar as maravilhas geológicas de Yue-Bei. Atravessaremos cores vibrantes e navegaremos por rios forjados por milhões de anos, para então adentrar nas profundezas da floresta e ouvir os ritmos do passado distante. Esta cadeia de montanhas recebeu um nome poético devido às suas cores distintivas. No final da dinastia Ming, 2 irmãos Li, fugindo da guerra, refugiaram-se aqui. Vendo as rochas vermelhas que lembravam o nascer do sol, nomearam a área de Montanha Danxia. Em 1927, Feng Jinglan, geólogo pioneiro da China, realizou uma expedição à montanha Yue-Bei. Com uma perspectiva geológica, eles reexaminaram essas rochas avermelhadas e, posteriormente, nomearam essa formação de camada Danxia, em referência ao nome da localidade. Desde então, ao longo de gerações de estudiosos, a geomorfologia Danxia tornou-se a denominação exclusiva da China para esse tipo de camada de arenito avermelhado. Montanhas Nanling se estendem 200 quilômetros leste a oeste. Essa cadeia de montanhas isolou Lingnan do norte. A trilha atravessa as montanhas Nanling. Durante a dinastia Han Oriental, foi aberta esta rota oficial, que partindo de Guangdong conectava Luoyang e Xi'an e foi nomeada de antiga Rota Xijing. A antiga Rota Xijing era a rodovia dos antigos. Naquela época, havia uma estação em intervalos regulares em ambos os lados da antiga rota. Diz a lenda que lixias preparadas por Xuanzong para a concubina Yang iam por essa rota a Xi'an, a milhares de quilômetros. O Lago Nanshui, um reservatório construído na década de 60 do século passado, submergiu aproximadamente 20 quilômetros da antiga Rota Xijing sob suas águas azuis. Lago Nanshui. Movimentos da crosta terrestre, ocorridos há aproximadamente 10 milhões de anos, formaram este gigantesco cânion.
A cachoeira despenca por mais de 200 metros. O Grande Canyon de Guangdong, maravilha de 15 quilômetros nas montanhas do norte. A emocionante jornada de 260 metros leva cerca de 20 minutos para ser concluída, mas exige anos de treinamento árduo antes de ser iniciada. Quando a água encontra rochas solúveis, a face da Terra se transforma continuamente. Internacionalmente, esta formação kárstica é conhecida como karst. Em Yangtze, o Fenglin exibe mais de 1000 picos em mais de 20 quilômetros. A água corrente dissolve rochas e expande fendas de forma contínua. A água corrente esculpe inúmeras cavernas escondidas nas montanhas e no subsolo. Seguimos o rio para a caverna e exploramos o karst subterrâneo. A água que dissolve as rochas, ao encontrar mudanças de temperatura ou pressão, faz com que os minerais já dissolvidos se redepositem. A água pingando cria rochas que crescem 1 metro a cada 10.000 anos. Casas na encosta da montanha dispostas em degraus. Este é um povoado Yao. No 16º dia do 10º mês lunar, os Yao celebram seu festival mais importante, a grande cerimônia de adoração a Panwang. Após o sacrifício, ocorre grande procissão de divindades. A lenda diz que ancestrais Yao cruzaram 9 prefeituras e 10 províncias até fixarem-se em Lianan. No festival de Panwang, aldeões Yao relembram a difícil migração ancestral, caminhando por prefeituras simbólicas em percursos sinuosos. A dança do tambor longo é chave nas celebrações Yao. Povo Yao, história milenar e muitas ramificações. O respeito pelos ancestrais perpetua a memória coletiva de todo o povo Yao. Sobrevoamos uma antiga e longa ponte, relembrando a prosperidade do passado. À beira do rio, escutamos a história, e entre torres fortificadas e aldeias com pontes, notamos as alegrias e tristezas.
Seções da ponte flutuante são arrastadas para liberar o canal central do rio. Após grandes navios, os pontões se religam, reformando a ponte flutuante. A construção da ponte Guangxi levou mais de 300 anos no total, e sua edificação permitiu a conexão entre as margens leste e oeste de Chaozhou. Na antiguidade, o transporte marítimo de Chaozhou conectava Quanzhou e Guangzhou. O transporte fluvial no Huan alcançava o interior, tornando a região um importante centro comercial. A ponte Guangxi devia servir moradores de Chaozhou e permitir grandes embarcações. Artesãos superaram dificuldades nas turbulentas águas do rio, avançando das margens leste e oeste para o centro. O povo de Chaozhou persistiu, adicionando pilares à ponte por anos e décadas. Construção engenhosa surgiu na dinastia Song do Sul. Ponte Guangxi, 800 anos de história e intempéries, a tornaram um marco cultural inestimável para Chaozhou. Diz a lenda que em tempos antigos, 10 quilômetros de flores de ameixa cobriam as margens deste rio, que por isso recebeu o poético nome de Rio Mei. Meizhou está onde o rio passa. Meizhou é o principal centro Hakka e de sua dispersão para o sul. O dialeto Meixian de lá é a pronúncia padrão para o povo que migrou. A região é amplamente conhecida como capital mundial Hakka. Esta grande casa Hakka, de tijolos e pedras, tem mais de 250 anos. Entre as construções Hakka de Meizhou, o Tianlou ainda se destaca. Os Hakka Hamuan migraram para Meizhou há mais de 800 anos, na transição Songyuan. Os Hakka, recém-chegados a uma terra estrangeira, uniram-se para mútua ajuda e, com esforço do clã, criaram um ambiente fechado. No Tianlou, ainda é possível ouvir a música Anji-Guangdong. A música Anji-Guangdong funde a antiga música da planície central dos antepassados Hakka e a local. Telhados sobrepostos, semelhantes a pétalas, nomearam a construção Wailou. Sob o mesmo teto, todos são considerados uma única família. Esta velha casa testemunhou mais de 400 anos de encontros e despedidas Hakka. Após a primeira partida da terra natal, os Hakka não se importavam mais com despedidas. Tulou uma verdadeira história familiar. O dono do Nanyue Youlou, da família Pan, era chinês expatriado e negociava no Sudeste Asiático. Ele usou o dinheiro que economizou para construir esta grande construção, com um pátio para cada um de seus filhos.
Nos umbrais de cada porta, 8 caracteres distintos representam os nomes dos 8 filhos. Embora residindo no exterior, ele materializou o desejo de retornar ao lar e se reunir nesta habitação circular. É a última jornada. Partimos de uma grande ponte, ouvindo o som das ondas. Sobrevoamos um teatro, testemunhando a lenda de uma jovem cidade. Esta região marítima inclui 9 cidades de Guangdong e as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. É a grande Baía de Guangdong, Hong Kong, Macau. Construir uma ponte nesta região marítima é um sonho antigo. Hong Kong, Zhuhai, Macau. Ela conecta Hong Kong a leste e Zhuhai e Macau a oeste. Este superprojeto passou por 6 anos de preparação preliminar e 9 anos de construção. Um túnel submarino de 6,7 quilômetros foi construído para a segurança aérea e facilitar a navegação de navios grandes. Em 2018, a ponte foi inaugurada. A grande Baía de Guangdong, Hong Kong, Macau, onde a ponte está, tem área inferior a 1% da China. Seu produto interno bruto total pode superar o de muitos países. A ponte Hong Kong-Zhuhai Macau, com cerca de 55 quilômetros, abre infinitas possibilidades para o futuro marítimo da região. Que tamanho concha atinge na praia? Este grande teatro nos revela a resposta. A maior concha tem 90 metros de altura. A área ocupada é cerca de 50 mil metros quadrados. Arquitetos inspirados na concha do Sol e da Lua ergueram em Zhuhai a única casa de ópera da China numa ilha. Esta estrada leva ao primeiro posto terrestre de fronteira da China. O posto de fronteira Gongbei abre diariamente às 6 da manhã para pessoas. Após a alfândega, o trajeto a pé entre Zhuhai e Macau dura pouco mais de 10 minutos. No retorno de Macau, o porto registrava cerca de 30 milhões de passageiros anuais. Em 2017, o movimento atingiu 128 milhões. Este cais é uma semente plantada pelas pessoas no final da década de 70 do século XX. Em 1979, a construção do porto e a recuperação de terras em Shekou gerou grande impacto, e a zona industrial de Shekou emergiu rapidamente de uma praia deserta.
Muitas novidades surgiram deste lugar. A semente de Shekou cresceu à beira-mar por décadas, transformando esta área marítima em um viveiro para muitas inovações. Em 1983, o navio Minghua foi reformado e virou centro de entretenimento marítimo em Shekou. Seu estilo de consumo e entretenimento exótico causou um grande furor na época. Esta embarcação testemunhou as grandes transformações de Shekou. No topo da montanha Lianyua, no centro da cidade de Shenzhen, em frente à estátua de bronze deste senhor, há flores frescas o ano todo. Ele fez surgir esta cidade. Ele esperava que a cidade abrisse um rumo à economia do país. Ele observava a cidade com a esperança de que ela sempre fosse a vanguarda da reforma e abertura. A tecnologia trouxe um novo fôlego para Shenzhen, um território construído para o futuro. Shenzhen em construção há menos de 40 anos. A idade média dos migrantes residentes é de apenas 33,9 anos. Os jovens injetam um sangue novo nesta cidade. Equipamentos de transmissão de imagem sem fio são instalados em drones, e os operadores controlam o voo da aeronave através de óculos de vídeo. Vamos experimentar a perspectiva de um piloto durante o controle. Inovação e experimentação nunca são difíceis de aceitar para Shenzhen. O monotrilho aéreo, ou Sky Rail, funciona com apenas um trilho, adicionando mais uma opção para resolver o tráfego urbano. Em Shenzhen, em média, a cada 63 pessoas, uma possui uma empresa de alta tecnologia. Em média, 46 patentes de invenção nascem a cada dia. Em meio a um mar de arranha-céus, há uma floresta de mangue que se estende por 9 quilômetros da costa. Mangues dão frutos direto na árvore. As sementes germinam em pequenas mudas que caem no solo, dando origem a uma nova árvore. Esse método de reprodução se assemelha ao de mamíferos, que gestam e dão à luz seus filhotes. Por essa razão, muitas pessoas a chamam de árvore que dá à luz. Os manguezais são os guardiões ecológicos das costas, abrigando diversas espécies raras e protegidas de aves. Em Shenzhen, onde a terra é valiosa, quase metade do território é linha de controle ecológico básico. Parques urbanos são essenciais para cidades modernas. Em Shenzhen, é possível encontrar pessoas de todas as partes do país, e todos que vivem aqui se consideram cidadãos de Shenzhen. Antes da Zona Econômica Especial de Shenzhen, em 1980, sua população era de cerca de 310 mil. Em 2018, a população permanente excedeu 12 milhões e 500 mil.
Shenzhen é uma cidade jovem, e todos que chegam aqui carregam consigo um espírito igualmente jovem. Em Shenzhen, até mesmo os edifícios mais altos experimentam a pressão do tempo. O edifício Guomao, com 160 metros, já foi o mais alto da China na conclusão. Um andar a cada 3 dias resultou na internacionalmente famosa velocidade de Shenzhen. Em anos, ele parecia menor com novas obras. Jiwang é marco. Ao longo de décadas, o título de edifício mais alto de Shenzhen mudou frequentemente. Em 2016, o horizonte de Shenzhen foi novamente redefinido. A altura desta torre se aproxima dos 600 metros. Arranha-céus de Shenzhen competem, e seus habitantes reescrevem a história da velocidade e altura repetidamente. Esse ritmo acelerado também exige o apoio da tecnologia. Em arranha-céus, luzes e cortinas dos escritórios ajustam-se automaticamente à luz solar. O edifício utiliza ar-condicionado com armazenamento de gelo, que acumula o frio durante a noite e o libera durante o dia para resfriar o ambiente. Velocidade, sustentabilidade e tecnologia iluminam o céu noturno. Shenzhen sempre esteve em uma corrida contra o tempo. Ao longo de 40 anos, a cidade testemunhou o grande poder da reforma e abertura.